Fala DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal. E eu tô aqui com mais um tutorial prático de GFIP e FGTS. Nesse tutorial eu vou ensinar você a fazer o recolhimento do FGTS complementar. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar a notificação e também deixar o seu like. Pessoal, aqui eu de novo para ensinar você a fazer um tutorial agora diferente. É um tutorial para ensinar você a fazer o recolhimento do FGTS complementar. Muitas empresas deixam de fazer o recolhimento desse FGTS, que normalmente acontece quando, de repente, sei lá, você fez um desconto de indevido de um trabalhador, de repente você descontou uma falta, por exemplo, que ela reduz a base de cálculo do FGTS, do INSS, né? De repente você corrigiu, pagou o empregado, você até reenviou a GFIP, mas você não recolheu o FGTS complementar. Então tem muita gente, muitas empresas mesmo que acabam deixando de recolher essas diferenças e claro, só vai acabar recolhendo quando cair numa fiscalização. Aconteceu agora há pouco tempo uma malha que cruzou de dados de GFIP, a social e RAS. Pode ser que isso aconteça de novo, tá? E aí toda a diferença que foi identificada ali, você pode fazer esse recolhimento através de uma GFIP de FGTS complementar. Em alguns casos essas diferenças acabam indo até lá para a situação fiscal, né, do FGTS, regularidade, e aí gera aquelas GRDE e fica depois uma trabalheira para corrigir, tem que fazer individualização, então dá muita dor de cabeça. O ideal mesmo é você que já identificou que tem essas diferenças para recolher, você faça isso através de FGTS complementar, através da integração GFIP, que é o que eu vou ensinar aqui nesse vídeo. Vamos aqui usar um exemplo bem prático para a gente não viajar muito na maionese, tá? Vamos para um exemplo bem prático para ficar simples de você entender. Imagina aí que o empregado ele tem um salário de 1.300, certo? É o salário dele, é o salário base ali de contribuição naquele mês, e aí aconteceu algum erro na folha ali, ou uma informação foi prestada errada, e você só recolheu, você só entregou a GFIP com o valor de R$ 1.200. Faltou você recolher R$ 100. Então, sobre esses R$ 100 é que vai incidir ali o FGTS complementar. Claro que depois que você retificar também, né, vai gerar essa diferença lá na situação fiscal e você vai precisar recolher contribuição previdenciária, ou se você já está fazendo a social e da CTF-Web, quando você corrige, né, o E-Social ali, você transmite no CTF-Web e o sistema já vai apurar a diferença para você recolher, tá? Aqui nessa aula é só sobre o FGTS. Como é que você faz o recolhimento dessa diferença via GFIP, tá? É o que nós estamos abordando aqui. Então, bora tratar esse exemplo aqui do empregado que tem uma remuneração de R$ 1.300. Foi feito ali durante o período, né? Durante a competência no mês, foi recolhido sobre R$ 1.200 e faltou recolher sobre os R$ 100, que o correto seria R$ 1.300, certo? Pegou o exemplo aí? Muito bem, então vou compartilhar aqui minha tela. Então aqui basicamente você pode restaurar, né? Você pode restaurar o backup do arquivo que foi entregue anteriormente. Você pode aqui em ferramentas, restaurar backup, tá? Dá um OK. Localiza lá no disco C. Caso você não tenha feito backup, você pode restaurar backup de fechamento lá no disco C. Então vai em meu computador, disco C. Você vai em programas, né? Arquivos e programas. Vai na pasta caixa, na pasta arquivos, localiza qual foi o código do arquivo CFIP de transmissão. Vou aqui usar um exemplo esse aqui, por exemplo. Vou aqui, mudo aqui para arquivos, backup de fechamento, seleciono, dou um abrir, ele vai restaurar, tá? Você pode também importar do sistema de folha, não tem problema nenhum. Então, gera um arquivo no sistema de folha, vai aqui importar e dá aqui, seleciona o arquivo CFIP, dá um OK, ele vai importar, certo? O próximo passo é verificar se você está fazendo esse recolhimento em atraso, que na maioria dos casos esse complemento ele está sendo em atraso. É importante você o quê? Atualizar a tabela do FGTS. Então você vai lá no menu ajuda, vai em sobre e verifica aqui se a tabela dos índices do FGTS está atualizada. O sistema aqui, o aplicativo, ele atualiza automaticamente. Não é todos os casos que isso acontece, tá? No meu caso aqui, a minha tabela já está atualizada, mas caso não tivesse atualizada, eu teria que ir lá no site da Caixa, tá? Que é esse site aqui, ó, Caixa Downloads, procurar pelo menu de FGTS, índices, cadê FGTS? Ó, tem que procurar para esse menu aqui, ó, FGTS, tabelas de coeficiente do FGTS em atraso, e baixar aqui a tabela vigente, normalmente é a primeira aqui do topo. Dou um baixar aqui, ele vai baixar aqui, eu já baixei, tá? Mas eu vou dar aqui um download, ele vai baixar a tabela.
certo? Se você não sabe ainda esse processo, vai lá onde é que está o arquivo, mostrar na pasta. E aí eu vou abrir aqui, ó, uma outra pasta aqui, FGTS2, para mostrar para você como é que você extrai esse arquivo daqui, tá? Vou jogar ele aqui, deixa eu jogar ele aqui nessa pasta. Como é que eu extraio ele aqui? Eu vou aqui, eu dou um extrair aqui, que eu tenho esse aplicativo, né, do Enhack, então eu vou aqui em extrair aqui, e depois eu tenho que ir em extrair novamente, tá? Extrair aqui novamente, e aí ele vai me dar os índices aqui, que é esse aqui. Esse índice é o índice que eu vou carregar para lá, tá? Vou aqui em ferramentas, carga, índice do FGTS, localizo aqui a pasta, né, que eu salvei, e carrego os índices para cá. No meu caso já está atualizado, eu não vou fazer esse procedimento, certo? Pois bem, e aí qual é o próximo passo agora? Vou aqui abrir um movimento, tá? O processo é todo esse aqui, tá? Vou aqui abrir um novo movimento, vou colocar a competência, qual eu estou fazendo esse recolhimento de diferença, vou colocar o código de recolhimento, normalmente é 115, mas verifica aí se é esse da sua ZFIP. Vou colocar o recolhimento de FGTS em atraso, como eu falei, na maioria dos casos é em atraso, então eu vou marcar em atraso, vou marcar a data que eu vou recolher ele, vou dar um salvar, tá? Próximo passo, eu marcar a participação da empresa. Então eu seleciono aqui a empresa, eu posso ir com auxiliar e marcar a participação, ou eu posso clicar nessas duas mãozinhas aqui no ícone, tá? Pronto, marquei participação. Qual é o próximo passo agora? Aquele empregado que eu quero recolher a diferença, ele tem que ir na modalidade em branco, e os demais vão lá na modalidade 9. Então, por exemplo, eu quero recolher a diferença só daqui da Maria, tá? Do Pedro não, então eu vou arrastar o Pedro, eu posso arrastar o Pedro lá para a modalidade 9, ou eu posso usar aqui a opção de clicar e arrastar, ou eu posso clicar aqui no Pedro com auxiliar, eu vou em modalidades, e aqui eu mudo o Pedro para a modalidade 9 e jogo ele para cá, tá? Beleza? Ok, então o Pedro já está aqui na 9, certo? Tem aqui o botão de modalidades aqui em cima também, tá? Ó, tá vendo aqui na barra, caso você não consiga fazer pelaquela opção, você pode escolher essa opção aqui e aí você muda, né, para onde você quer encaminhar esse empregado, tá? Então os empregados que fazem parte daquele movimento vão todos na modalidade 9 e aquele que você vai recolher a diferença vai na modalidade em branco, certo? E aqui que está o grande detalhe, né, que você tem que prestar atenção. Como é que ficou aqui? Lembra que eu falei que o salário dela era do empregado que era 1.300, foi recolhido sobre 1.200, agora falta 100. Então esses 100 que falta recolher o complemento, ele vai aqui nesse campo de remuneração, eu coloco aqui 100, e aqui, ó, remuneração complementar para o FGTS, eu vou marcar sim, tá? Ok até aí? Nesse campo aqui, ó, base de cálculo da Previdência, vai toda a base de cálculo da remuneração daquele mês, que nesse caso é 1.300, ok? E aqui ele diz o seguinte, ó, tem aqui os códigos de afastamento, e ele diz aqui, ou remuneração complementar para o FGTS. Então aqui vai os 1.300, porque era o valor, né, da remuneração da empregada naquele mês. Então eu vou aqui em salvar, deixa eu clicar aqui no botão salvar, ok. Basicamente é isso, tá? São essas três informações. Eu lanço o valor aqui da diferença, marco em sim, e aqui abaixo eu coloco a base total, que essa informação aqui vai para a Previdência, tá bom? Então faz a conferência, faz a checagem aí, verifica se todos os empregados estão aqui, se a remuneração dele está tudo igualzinha de todos os empregados, confere tudo direitinho, e a partir daí você pode, né? Eu vou simular aqui o fechamento, só para a gente conferir o relatório. Se você for ver aqui o relatório do FGTS, ele vai estar aqui, ó, um recolhimento só sobre os R$100, né? Aplicou os 8%, teve ali um encargo de atraso e a guia que vai ser gerada vai ser de 8,44. Nesse caso aqui eu não vou fazer o envio porque tem vídeo aqui no canal ensinando você a fazer o envio. Lembrando que se tem mais de 5 meses de atraso é obrigatório você fazer o envio pelo novo Conectividade, tá? Pela Conectividade V2. E como eu falei, isso aqui é algo muito comum. Muita empresa acaba não recolhendo essas diferenças, tá? Às vezes teve um erro em folha, corrigiu e acaba não recolhendo a diferença. Só que lembrando, nós já tivemos de malha fiscalização da Secretaria do Trabalho com relação a essas diferenças e pode ser que aconteça também no futuro, né, novas fiscalizações e você tem que saber como fazer. E por isso também que eu gravei esse vídeo, para ficar aqui esse tutorial para você ter acesso e poder fazer isso no futuro, caso seja necessário, tá bom? Basicamente é isso, pessoal. Me diz aí o que você achou, tá? Só um adendo também, tem alguns colegas meus, né, da área que acreditam que com a entrada
DCTF Web, se a contribuição previdenciária já está sendo recolhida lá pela DCTF Web, não tem necessidade de você incluir os outros colaboradores aqui na modalidade 9. Porém, para fim de controle, eu acho mais seguro você sempre fazer esses envios de retificadora, né, de complementar, de atraso, incluindo todos os colaboradores, tá, que fazem parte daquele movimento. Tá? A minha recomendação, ainda que, mas já está para a DCTF Web, eu vou fazer só com o colaborador, eu ainda recomendo que você inclua todos ali no programa CFIP, tá bom? Então, basicamente é isso. Me dizer o que você achou, deixa um comentário aqui abaixo. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito, deixar o seu like aqui no vídeo. E deixar aqui também na descrição sugestão para outros tutoriais, tá bom? A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.